Nós temos cânticos que cantam o que nós acabamos de ler. A gente leu Hebreus 10 e cantamos Hebreus 10. E agora nós vamos continuar meditando na palavra de Deus. Peço a você que abra comigo nesse precioso texto de Êxodo 24. Êxodo capítulo 24, nessa manhã, os versículos 1 a 8. E irmãos, enquanto a gente vai abrindo, eu vou fazendo um prefácio ao sermão. Êxodo 24 é considerado por muitos estudiosos bíblicos, dentro da história da redenção, um dos textos mais centrais sobre a teologia da aliança. E por esse motivo a gente decidiu não pregar, a gente poderia pregar dos versículos 1 a 18 numa só tacada, mas ele é um texto muito precioso, com muitos detalhes, para que nós observemos a aliança do Senhor. Nós entendemos que na teologia reformada existe aquilo que chamamos de teologia da aliança, que é a espinha dorsal da revelação dos propósitos salvíficos de Deus na história, e são conectados desde Gênesis capítulo 1 até o final de Apocalipse. Nós vemos Deus se relacionando com o seu povo por meio de aliança, ou de alianças, quando nós pensamos que Ele selecionou alguns mediadores, e esses mediadores mostravam o relacionamento de Deus com o povo e mediavam esse relacionamento. Nós não temos visto somente isso no livro de Êxodo, mas desde Gênesis capítulo 1, quando Deus cria Adão e Eva, e depois quando a gente olha ali no capítulo 2, versículos 15 a 17 de Gênesis, Deus estabelecendo aquilo que chamamos de um pacto de obras com Adão, em que ele diz que Adão deveria cultivar o jardim de Deus, deveria ser responsável pela criação e deveria responder a Deus com obediência. E nós vemos então Deus colocando a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, Deus dando a ordem para eles não comerem daquela árvore. Nós sabemos que Adão quebrou esse pacto e depois nós vemos então Deus também se relacionando com seu povo por meio de Noé, a família que ele escolheu para construir a arca. Então nós chamamos esse de pacto noaico, ou pacto da criação, ou também pacto da preservação. E nós vemos então em Gênesis capítulo 6, o chamado a arca, e Gênesis capítulo 9, a aliança que Deus faz através de Noé. Nós depois vemos também em Gênesis 12, Deus alcançando o pagão Abraão e a sua família, Sarai, que era estéril, naquele momento ainda Abrão, e posteriormente também seus filhos, por meio da promessa que dele ele faria uma grande nação, levaria a ele uma terra prometida, e também de que através de Abraão, as famílias da terra seriam abençoadas por meio do descendente que viria. Então, em Gênesis capítulo 15, a gente vê Deus entrando em aliança com Abraão, partindo os animais, e quando Abraão adormeceu, Deus passa por entre aqueles animais que foram partidos, mostrando a aliança, estabelecendo a aliança dele. E depois, em Gênesis capítulo 17, a gente vê a circuncisão como um ato de Deus de marcar os filhos de Israel com a aliança, na própria carne deles, pela remoção do prepúcio. Então Deus vai mostrando, vai revelando, meus irmãos, na vida de Israel, o seu propósito de ter um relacionamento, uma aliança com o seu povo. Então quando a gente chega no livro de Êxodo, o livro de Êxodo também é um livro bastante pactual, bastante aliancista, nós chegamos agora então, nesse capítulo 24, em que Deus, enfim, por meio de Moisés, um dos maiores líderes da história de Israel, ele vai estabelecer os elementos iniciais dessa aliança com Israel. E nós precisamos aprender bastante aqui, tá? Então, tendo feito esse prefácio, eu quero que você agora preste atenção na leitura dos versículos 1 a 8 da palavra de Deus, que diz assim: Disse também Deus a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: Tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então, tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo. E disse:
eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças e orar? Senhor Deus, a Tua lei é perfeita e maravilhosa. E nesta manhã, cabe a nós ouvir a voz de Deus. E junto com aqueles primeiros crentes, afirmarmos tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Senhor, ensina-nos não somente o caminho das Tuas palavras, mas como obedecê-las e praticá-las. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sempre gosto de uma boa história de família. Recentemente eu tenho ficado impressionado que a longevidade das gerações tem permitido que alguns pais que têm algumas carreiras profissionais possam fazer algumas coisas com seus próprios filhos, quando seus filhos passam a ter idade para abraçar aquelas profissões dos seus pais e fazer um certo lance de família. Eu, por exemplo, gosto de basquete e na NBA, o famoso jogador LeBron James do Los Angeles Lakers, pela primeira vez agora na história da NBA, vai jogar num time de basquete com seu próprio filho, que foi escolhido para jogar no Lakers, no mesmo time do pai. Então, não só o filho está jogando na liga, mas está jogando no mesmo time do pai. E essa é uma daquelas histórias que a gente vai acompanhar. Mas vocês saberiam me dizer qual foi a primeira família de astronautas a ir ao espaço? Crianças, vocês podem desenhar hoje astronautas, tá bom? Vocês vão desenhar um pequeno foguete, tá joia? Uma nave espacial, e aí vocês, dentro dessa nave, vocês vão desenhar uma família inteira, pai, mãe e filhos, tá? Dentro de um foguete indo para o espaço ou no espaço, tá bom? Então podem fazer esse desenho. Meus irmãos, Owen Garriott, Richard Garriott e René Garriott, a primeira família de astronautas. Owen Garriott foi um astronauta da NASA que voou em 2 missões espaciais, a Skylab terceira, em 1973, e a STS-9, em 1983. E quase muitos anos depois, em 2008, o filho dele, Richard Garriott, um empresário e turista espacial, viajou ao espaço em 2008 a bordo da Soyuz TMA-13 e tornou-se o primeiro filho de um astronauta a ir ao espaço. E a René Garriott, e a mãe dele e a esposa do Owen, ela foi ao espaço? Não, ela não foi ao espaço, mas na verdade ela foi também, porque ela ia à base levar comida para o seu marido, ela cuidava do seu filho, e apesar dela nunca ter entrado numa espaçonave, de uma certa forma o Owen Garriott dizia que ela sempre estava com eles todas as vezes que eles estavam no espaço, como uma esposa dedicada, como uma mãe dedicada, e que nem pai nem filho nunca teriam ido ao espaço se não fosse a atuação dela como mãe, como esposa, fazendo aquele trabalho. Queridos, por que eu estou falando de espaço e astronauta mesmo no sermão dessa manhã? Acabei de falar de aliança, agora estou falando de astronauta. Porque, meus irmãos, veja, a probabilidade de nós termos alguns astronautas indo pela NASA aqui no nosso meio é estatisticamente baixa e não tem nenhum problema com isso. Mas quando você olha para o relacionamento de Deus com o seu povo e o chamado de Deus para estarmos com Ele eternamente, é um chamado para que sejamos astronautas. É uma viagem, meus irmãos. Uma viagem cujo foguete decolou lá em Gênesis 1. Quando Deus decidiu criar uma humanidade, e dentre esses da humanidade, todos que caíram em Adão, Ele decidiu chamar, convocar, como se fosse uma NASA celestial, alguns para estarem com Ele, para terem relacionamento com Ele, para se prepararem para essa jornada que é viver para a glória de Deus e manifestar os seus feitos no mundo. Meus irmãos, ser um astronauta não é um chamado pequeno. Se um dia você quiser ser um astronauta, às vezes as crianças falam que querem ser um astronauta, crianças, se preparem para uma árdua preparação. Ser um astronauta é para pouquíssimos, por causa da exigência física, da inteligência que é exigida, de que eles dominem várias áreas do conhecimento. E, meus irmãos, à semelhança dos astronautas, eu e vocês, que somos salvos pela graça de Cristo Jesus, somos chamados a sermos preparados, treinados, aptos e habilitados a toda boa obra. A nossa salvação não é só ir morar com Jesus eternamente, é viver adequadamente como astronautas de uma pátria superior. Então o texto de hoje é sobre isso, meus irmãos. Hoje e no próximo sermão, da semana que vem, nós vamos entender o que é esse chamado da aliança de Deus. E eu gostaria de explorar esse texto com os irmãos nessa manhã, primeiro, olhando
para a convocação que Deus faz tanto aos líderes do povo quanto ao próprio povo, para que sejamos astronautas da aliança. É basicamente esse tema que eu estou dando, mas a gente vai chegar basicamente naquela resposta ali em cima. Então aguarde um pouco, tá? Meus irmãos, veja o versículo 1 comigo, deixa a sua Bíblia aberta. O texto diz assim: disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Meus irmãos, nós estávamos nos capítulos anteriores de Êxodo vendo Deus dar todas as orientações, os seus estatutos e regras, promessas sobre como guardar o sábado, sobre as leis de festividade, sobre a posse da terra. Foi o último sermão que nós ouvimos em Êxodo. E agora Deus quer se certificar de que todas essas promessas, todas essas palavras vão convergir para um compromisso. Um compromisso que nós temos chamado de aliança. Quantas vezes a gente usa a palavra aliança ou pacto no culto, mas as pessoas falam, eu não sei se eu entendo exatamente o que é essa aliança. Quando a gente olha para um casamento, a gente vê a aliança de duas pessoas entrando em pé de igualdade, um homem e uma mulher, que foram igualmente criados na presença de Deus, e eles são igualmente dignos, e o homem e a mulher entram nesse contrato, nesse compromisso. Mas a aliança com Deus é um pouquinho diferente, meus irmãos, porque Deus é muito maior do que nós somos. E não só Ele é maior e mais supremo e mais glorioso e mais soberano, mas também a iniciativa dessa aliança é dele. Foi Ele quem nos criou e é Ele quem nos chamou. Veja que o texto começa falando, disse Deus. Foi o Senhor quem chamou Moisés. Meus irmãos, Moisés não fez vestibular para ser profeta. Não foi ele que um belo dia falou assim, eu quero ser profeta. Não, foi Deus quem havia escolhido ele desde aquele cestinho no rio Nilo, de que ele seria um mediador. Então é Deus quem chama o mediador. É Deus quem chama os líderes. Veja que aqui nós estamos vendo Arão e também os seus filhos Nadab e Abiú, que até esse momento aqui está tudo bem com Nadab e Abiú, tá? Depois eles vão pisar na bola, vai ser feio o negócio depois, tá? Mas eles são chamados. E além deles, 70 anciãos. Nunca ache que qualquer número na Bíblia é aleatório, tá? 70 é de propósito. Esse número 7 e seus múltiplos são para Deus importantes porque representam a perfeição ou a totalidade da liderança de Deus sobre o seu povo. Então, meus irmãos, nós vemos aqui Deus chamando Moisés, chamando Arão e seus filhos, chamando os anciãos de Israel. É Deus quem convoca e é melhor que eles estejam lá. Eles não tinham a opção de não estar na presença de Deus. Só que, meus irmãos, é interessante, né? Todo mundo sobe, só que a regra é clara. Só Moisés chega perto. Vocês viram aí no versículo 2? Só Moisés chega perto. E ele deixa bem claro, adorem de longe, fiquem longe. Apenas Moisés foi aquele que eu escolhi para mediar esse relacionamento. Meus irmãos, nem o próprio povo foi chamado a subir nesse momento ainda. Apenas o mediador. Isso aqui já antecipa um pouco de como ia ser a logística do tabernáculo. Vocês lembram como era o tabernáculo? O tabernáculo ele não era somente aquele átrio interior, mas você tinha o pátio externo, aí você tinha o lugar santo e os santos dos santos. E no santo dos santos só poderia entrar aquele que era o sumo sacerdote, uma vez por ano, fazendo ofertas específicas e sacrifícios específicos em nome do povo. Meus irmãos, tudo isso aqui está nos ensinando desde o início que Deus é santo. Semana que vem a gente vai falar muito sobre isso. Deus é santo. Não se pode chegar na presença de Deus de qualquer maneira. Somente quem Deus autoriza. Essa semana eu estava passeando com os nossos americanos que serviram ao longo de toda essa semana na Escola Bíblica de Férias. Fomos levar eles ali no congresso. E a gente ficou vendo ali o congresso, muito legal, porque as portas estavam abertas e era o horário de visitação do público, né? Eu falei, ó, aqui a gente poderia entrar aqui agora, mas na presença dos maiores magistrados ou do presidente, assim, é só com autorização e com hora marcada e se ele deixar, não é? Toda vez que a gente lê aquele texto de Esther, ela entrando na presença do rei Xerxes, você tem que lembrar que aquilo ali foi um ato de ousadia dela, pela fé ela entrou naquele lugar. Ela poderia morrer se o rei não inclinasse o cetro na direção dela, Esther ia cair dura, morta naquele exato lugar. Deus é santo, meus irmãos, mas esse Deus santo convoca, chama. Nós jamais teríamos um relacionamento de aliança se a iniciativa da graça e da bondade não viesse dele. Meus irmãos, a nossa religião,
o cristianismo não foi uma invenção de um grupo de pessoas que queriam se chegar na presença de Deus. Não. Foi a autorrevelação do Deus eterno, imutável, o único Senhor, Rei dos reis, soberano sobre a terra, que nos chamou para si. Eu e vocês só estamos aqui hoje por causa de uma doutrina que nós chamamos lá em Romanos capítulo 8 de vocação eficaz. Você já ouviu essa doutrina da graça antes? De que Deus, desde antes da fundação do mundo, fez uma lista de nomes que entrariam na festa dele. Nomes de pecadores, sim, que não poderiam entrar. Mas ele decidiu chamar. E ele fez isso eficazmente. Pela pregação da palavra nessa manhã, Deus está chamando para si os seus. Está convidando, na verdade ele está convocando. Porque essa vocação ela é eficaz, nós não podemos negá-la. Quando Deus estabelece que Ele vai salvar alguém, Ele vai salvar essa pessoa. Você veio a Deus com as próprias pernas que Ele te deu. E o Espírito Santo carregou você até a presença dEle. E às vezes você acha que foi você que aceitou Jesus com seu livre-arbítrio, né? É melhor você esquecer isso não existe. Foi Ele quem arrastou você, pecador, que queria ficar preso nos seus delitos e pecados, mas quando Deus convoca com o poder da sua voz, ninguém pode resistir. Ainda bem, não é mesmo, irmãos? Ainda bem que Deus não respeita muito a porta do nosso pecado, não, Ele arromba mesmo, Ele entra mesmo. Ele nos conquista para si com o seu amor. Mas é tão importante, meus irmãos, nós nos lembrarmos nessa manhã que há uma convocação aqui. Os reformadores na história da igreja têm repetido várias vezes que o culto a Deus, a teologia do culto, não é uma teologia de um convite da graça meramente, mas de uma convocação e de uma responsabilidade. E particularmente eu quero falar com os líderes dessa igreja, meus queridos presbíteros, diáconos dessa igreja, e homens e mulheres que ocupam posição de liderança. Veja que os líderes foram os que foram chamados primeiro aqui. O papo é muito com eles também. Vocês têm uma responsabilidade, o povo vem após vocês. Vocês são chamados a chamar. Líderes, presbíteros, diáconos, vocês são chamados, e aqueles que aspiram ao sagrado ministério também. Vocês são chamados a chamar. Vocês são chamados a liderar. E vocês devem testificar pelo exemplo da vida de vocês, que vocês mesmos e as suas famílias são chamadas. Em 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo falou que todo aquele que aspira o episcopado, aspira a algo nobre e maravilhoso, mas tem que mostrar lá na casa dele como é que funciona. A esposa e os filhos têm que ser governados por esse chamador dentro do lar. O marido tem que ser um chamador. Venham, vamos ao culto nessa manhã, põe a roupa. Hoje de manhã é sempre aquele drama. Domingo de manhã, quem tem criança sabe aqui, os meninos sabem como é que é. Né? Criançada, bora, acorda, 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 acorda. Mulher, acorda, acorda, acorda. Quando você está dormindo, é a mulher que fala, acorda, 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 acorda. Chama. Deus não está convidando ninguém no domingo de manhã. Deus está convocando o seu exército. E é por isso que não é opcional, igreja. Nós lemos hoje em Hebreus capítulo 10, não foi? A gente não leu hoje? Qual foi o final lá? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Alguns em Israel e alguns judeus no primeiro século já estavam abandonando a obrigatoriedade mandatória do culto a Deus. É mandatório, porque quem convoca é o dono do seu coração. É o dono da sua vida. Crianças, nós adoramos, nós buscamos a Deus, porque Ele é o nosso dono. Não é uma opção. Meus irmãos, é a convocação de um exército de astronautas em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, eu gostaria de mostrar para vocês quais são agora as responsabilidades de responder à convocação. Segundo lugar, as responsabilidades de responder à convocação. Veja comigo o versículo 3, olha o que ele diz. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que falou o Senhor faremos. Meus irmãos, essa aliança, que não é em pé de igualdade, ela é um pouco desproporcional, porque Deus é bem maior que a gente e Ele chama, e nós agora somos chamados a responder, é uma aliança de resposta. Moisés tinha uma responsabilidade como mediador, de ser um profeta, e a gente já viu isso antes no livro de Êxodo. Deus dá as palavras, Deus chama Moisés à sua presença, quando ele sobe o Monte Sinai, e recebe das mãos do próprio Deus as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que nós chamamos de decálogo. E a responsabilidade de Moisés era não acrescentar nada, nem subtrair nada de tudo aquilo que Deus havia dito. E
E a resposta do povo era memorizar, era ouvir e responder aos mandamentos de Deus. Então Deus quer certificar de que esse é o método. E aqui na aliança ele faz isso de novo. Ele chama Moisés e fala: Moisés, diga tal, tal e tal coisa ao povo. Isso que vai ser chamado logo adiante de livro da aliança. Era basicamente o texto, o livro, que o próprio Moisés registraria com palavras escritas, as palavras de Deus. E então Moisés leva como um mensageiro celestial, ele leva de volta essas palavras e diz ao povo: Deus disse isso, 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 isso e isso. Aquele oráculo profético que nós chamamos de assim diz o Senhor. E a resposta do povo, meus irmãos, a resposta desse povo é a resposta das respostas. É a resposta que todo aquele que é convocado pessoalmente por Deus é chamado a dar. E aqui no primeiro momento ela é dita dessa forma: tudo o que falou o Senhor faremos. Só essa frase dava um sermão inteiro, tá? Só para deixar claro. Tudo o que falou o Senhor faremos. Veja bem, meus irmãos, não é o que falou o Senhor faremos. Não é 30% do que o Senhor falou faremos. Não, vamos fazer o seguinte: 45% do que o Senhor falou. Não, eu sou bem crente. 60% do que o Senhor falou faremos. Não, mas tem um cara que é mais crente ainda. Conheço um lá na igreja, rapaz, que ele ali é crente que chega a pegar fogo nos pés. Com ele lá é 80% do que o Senhor faremos. Meus irmãos, não. Tudo. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Cada palavra, cada desígnio, cada vírgula, cada tio, cada cedilha, cada uma das palavras que emanou da boca do Senhor são para nós vida, são para nós mel, são para nós deleite, são para nós regra. Aquilo que chamamos de estatutos ou ordenanças, regras. Meus irmãos, os judeus, eles compreendiam a seriedade disso de tal forma que ao longo da tradição judaica, o que eles passaram a fazer, se por bem ou por mal, dentro da tradição deles, foi literalmente pegar as palavras que haviam sido escritas por Moisés e escrever elas em pequenos pedacinhos de papiro. E eles registravam essas palavras, e de uma forma simbólica, o que eles faziam, eles colocavam em pequenas caixinhas, eram pequenos cubinhos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver isso. Em algumas sinagogas judaicas ainda hoje eles têm esses filactérios. E eles basicamente botavam nessas caixinhas, e eles, simbolicamente, eles amarravam essas caixinhas ao redor da cabeça, na altura da testa, então ficava pendurada bem aqui. Às vezes eles pegavam essas caixinhas com cordão e colocavam ao redor do braço. Por quê? Porque a lei de Deus havia dito que essas palavras deveriam ser carregadas na sua mente, no seu coração e na sua força. O maior de todos os mandamentos era exatamente esse, não é? Adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com toda a tua força. Então eles queriam que aquilo fosse tão visual para eles, que eles faziam isso, eles botavam essas caixinhas. Ao longo dessa semana, na escola bíblica de férias, nós ensinamos às crianças várias coisas sobre a temática Jesus busca. Será que as crianças que estão aí lembram qual é o tema da nossa EBF? Jesus busca e salva os perdidos. As crianças estão ali, eu estou vendo as crianças aí. Então nós fizemos várias atividades, nós fizemos atividades manuais, fizemos teatrinho com elas aqui, ensinamos músicas com gestos, para que esses gestos, essas coisas, fixassem na cabecinha delas essas verdades inegáveis e inesquecíveis. Porque, meus irmãos, o que Deus exige de nós é que tudo o que Ele falou, nós façamos, nós obedeçamos. Esse é um relacionamento de responder à bondade e à benevolência de Deus com obediência. Deus convoca você e a sua família a isso. Meus irmãos, é tão interessante, se você continuar lendo o texto, o versículo 4, veja aí, ele diz que Moisés escreveu todas essas palavras, então nós temos a versão escrita dessa revelação. Toda vez que eu e você trazemos uma Bíblia como essa aqui na frente, e eu tenho incentivado a igreja, meus irmãos, eu tenho incentivado os irmãos que tragam Bíblias físicas. Meus irmãos, veja, não me entendam mal, não é pecado você ler a sua Bíblia no celular, não é pecado você fazer isso.
Mas eu e você sabemos que o nosso celular tende a ser uma grande fonte de distração, mesmo quando você coloca no modo avião, não é? Você bate o olho no celular, você já começa a lembrar de uma série de outras coisas que você tinha que resolver, os boletos que você não pagou, aí você abre aquele aplicativo que mandou notificação para você, e aí de repente Deus, que não deve ser ignorado no culto, ficou esquecido. Então eu quero incentivar os irmãos que continuem trazendo Bíblias físicas. Ensine a sua criança a procurar no texto físico, porque senão ela vai ficar analfabeta biblicamente falando. Você manda ela abrir em Amós, ela fala, o que é isso? Você manda ela abrir em Sofonias, ela fala, quem é Sanfonias? Ela não sabe. Por quê? Porque você não sabe onde está. A gente está vivendo uma geração hoje, o pastor MacArthur falou que a gente está vivendo uma geração de que as pessoas não sabem mais manusear a Bíblia. Mas Paulo falou para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então Moisés escreveu essas palavras, e eu quero que você perceba que o versículo 4 vai falar que agora ele se levantou de manhã, de madrugada, está vendo aí versículo 4, e ele erigiu um altar ao pé do monte, e ali naquele altar, ao pé dele, ele coloca o quê? 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. O povo de Israel, aquela grande multidão que estava no deserto, ela era dividida nos seus clãs, nas suas tribos, as 12 tribos. Então agora Moisés, como um sacerdote, agindo sacerdotalmente aqui, ele vai lá e coloca 12 colunas, uma para cada tribo, Zebulon, Manassés, Issacar, Rúben, Judá. E o que é interessante, meus irmãos, é porque essas colunas agora passam a representar a totalidade do povo. Não é só tudo o que Deus falou nós faremos, é todo o povo de Deus fará tudo o que Deus mandou, todo mundo. Não tem ninguém que fica de fora, todo mundo é chamado. E esse todo mundo envolve a totalidade daquelas tribos que representam quem nós somos hoje também, mas envolvem todas as gerações etárias também. Vocês perceberam um detalhe que muitas vezes quando as pessoas leem esse texto passa despercebido, versículo 5? Olha aí o versículo 5. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Meus irmãos, por que Moisés escolheu alguns jovens para trazer esses novilhos, essas ofertas pacíficas em resposta ao Senhor? Não é interessante isso? Alguns comentaristas aqui debatem o que pode estar acontecendo nesse texto, e eu concordo com eles, de que lá no passado, por ocasião das 10 pragas, Deus havia preservado os primogênitos de Israel. Vocês lembram disso? Que Deus lá, quando muitos deles ainda eram recém-nascidos, pequenininhos, Deus teve um cuidado especial para com essas crianças. Ele não permitiu que o anjo da morte que passou pelo Egito ceifasse a vida desses primogênitos, desses que representariam as suas próprias casas. E meus irmãos, aparentemente agora no deserto, essas crianças, esses jovens vão crescendo e Deus continua se relacionando com elas também falando, tragam ao Senhor vocês jovens, os holocaustos a Deus. Meus irmãos, eu acho isso aqui excepcional. Na nossa escola bíblica de férias, e talvez você não saiba disso, mas no último dia as nossas crianças trouxeram seus cofrinhos missionários, e o pastor Silvio Biso, que não estava sabendo de nada, a gente fez o melhor que a gente pôde para esconder dele isso essa semana. Ele viu um vídeo de homenagem para ele, que foi feito, e então as nossas crianças vieram, uma a uma, e trouxeram seus cofrinhos, e começaram a colocar dentro do gasofilácio, ou dentro da sacolinha. Eu fiquei olhando para a cara do Silvio, assim, ele estava sem reação, ele falou que ele teve caso que sair daqui para ir para o hospital do coração, de tanta emoção que ele ficou. Mas então, ao término desse momento de ofertório das crianças, uma das nossas crianças foi chamada e ela fez a oração, a criança fez a oração pelo Biso e pela Tati. Foi uma das raras vezes na nossa igreja aqui na frente que a gente teve um momento que uma criança faz uma oração por um dos pastores. Eu sei que as crianças têm orado em casa, isso é muito bom, mas ver isso acontecendo aqui na nossa EBF, ali embaixo, uma das crianças orar pelos pastores foi muito significativo, porque, meus irmãos, Deus tem um relacionamento com os nossos filhos, não é lá no futuro, não, é agora. É agora. Como é que você pode esperar que um filho seu, uma filha sua um dia venha a ser um profeta, um sacerdote que saiba governar sobre a própria casa, se nesse momento agora eles não forem ensinados a trazer à casa do Senhor suas ofertas?
se não forem ensinados a consagrar suas vidas, Deus tem interesse nos nossos jovens. Então aqui você percebe, meus irmãos, que toda a família está sendo chamada a um ato de obediência ao Senhor. Tudo o que o Senhor falou, todos nós, pai, mães e filhos, todos nós faremos, porque a aliança do Senhor é com famílias, e isso não tem como ser negado na palavra de Deus. Com Noé foi assim, com Adão foi assim, com Abraão foi assim, com Moisés foi assim, com Davi foi assim, e com Jesus é assim. Nós somos a família do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, a gente ouve assim, que legal, família de astronautas. Você sabe o quão difícil é um negócio desse? Como é que um pai consegue fazer um filho dele virar um astronauta? Para começar, que a prova de seleção é dificílima. Mas você tem que incutir na cabeça dessa criança a mentalidade, a responsabilidade, o treinamento. Criança desobediente não vai para o espaço. Essa é a verdade. Meus irmãos, nós somos salvos pela graça de Deus para que ensinemos obediência uns aos outros e aos nossos filhos. Todo mundo aqui é astronauta, meus irmãos. E a minha pergunta é se os pais, os homens, estão sendo bons astronautas nas suas casas. Filhos, nós estamos numa missão. Eis aqui o diário de bordo. Você tem que ler para os seus filhos. Você tem que ensinar para os seus filhos como é que funciona as regras dessa tripulação. E tem que fazer isso todos os dias, meus irmãos, homens. Tem que fazer isso todos os dias. Tem que abrir e falar, a NASA celestial, a pátria celestial manda fazer assim, Leia, ensine a obedecer, ensine pelo exemplo. Ensina a botar o capacete do astronauta, a armadura do astronauta, a couraça da justiça do astronauta, os sapatos do evangelho do astronauta, o escudo do astronauta, a espada do espírito do astronauta. O exemplo tem que vir de vocês, pais, homens. Criai os filhos na disciplina do Senhor. A ênfase no versículo 4 de Efésios 6 é principalmente nos pais homens. A paideia, a pedagogia do reino de Deus, ela cai enfaticamente sobre os homens. Mas as mulheres não estão esquivadas disso, não. Não. Elas não só, meus irmãos, levam a comida para os seus maridos ou para os seus filhos, mas elas são coparticipantes nesse projeto. Elas são astronautas também. Eu estava vendo, esses dias agora, eu gosto muito de coisa de espaço, por isso que a ilustração hoje é todo espaço, tá, meus irmãos? Eu estava vendo algumas matérias, filmagem com mulheres na estação espacial, e algumas mulheres falando dos desafios especiais que elas enfrentam no espaço por serem mulheres biologicamente. Algumas questões do corpo feminino, mas elas estão lá, muitas delas, no espaço, fazendo uma série de atividades representantes dos seus países que enviaram elas aos espaços. Mulheres, vocês são chamadas ao Senhor, dentro da feminilidade de vocês, dentro do corpo de vocês, dentro do coração e das virtudes que vocês têm para serem boas astronautas de Jesus. Ensinem seus filhos isso. Leiam a Bíblia com eles, orem com eles. Está chateada com eles? Pede perdão a Deus em primeiro lugar para não descer a cacetada na cabeça do seu filho. Corrija-os na disciplina do Senhor. Filhos, vocês também são astronautinhas de Jesus. Quando a gente canta essas musiquinhas, são para que vocês se lembrem do chamado de vocês. Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. E Deus usa o papai e a mamãe para que vocês se lembrem disso. Tudo o que o papai e a mamãe falarem, crianças, prestem atenção. Não fica fazendo brincadeira na hora que o papai e a mamãe estiver conversando com vocês. Na hora do culto familiar, não fica distraído, não fica dormindo. Abre o olho, presta atenção, ouça com os ouvidinhos que Deus deu para vocês. Meus irmãos, esse texto termina, esse chamado à aliança, nesse primeiro sermão sobre esse assunto. Ele caminha para o final falando não só do chamado de Deus de um povo para si, não só da necessidade de respondermos com fidelidade e obediência a tudo que Deus nos ordena na sua palavra, mas ele termina respondendo como é possível fazer isso. E basicamente, meus irmãos, a cena que acontece a partir do versículo 6 é uma das cenas mais importantes de toda a Escritura Sagrada. Versículo 6 a 8, veja comigo. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Meus irmãos,
A única forma de você entender o quão grotesco é o que está acontecendo aqui é se você basicamente se colocar dentro dessa história. Às vezes a gente lê essas cerimônias de sacrifícios de animais na Bíblia e a gente fala, ok, aconteceu lá no Antigo Testamento. A essa altura a gente precisa lembrar que o sistema cerimonial de Israel ainda não havia sido implementado. Então, institucionalmente falando, ainda não havia implementação, mas Moisés, como um mediador da aliança, já estava trazendo a pré-implementação dessas coisas ao estabelecer esses ritos para Israel. Meus irmãos, a cena é um tanto interessante, porque o texto diz para a gente, presta atenção, que Moisés pega o sangue que foi derramado daqueles animais e ele divide aquele sangue em duas partes, ok? Uma parte daquele sangue ele coloca em bacias, provavelmente havia ali algumas bacias cerimoniais, alguns baldes, então ele coloca nessas bacias. A outra parte daquele sangue, Moisés pega e ele asperge sobre o altar, ele espirra aquele sangue sobre o altar. No futuro, os sacerdotes carregariam uma espécie de vara com um isopo, uma esponja que fica na ponta. Então, eles imantariam aquela esponja dentro de um balde com sangue. Aí eles tirariam aquilo e fariam literalmente assim, aspergindo o sangue sobre as coisas. Meus irmãos, a cena é estranha, porque é uma cena de açougue. Você consegue imaginar o cheiro dessa cena? Era muito sangue. Em vários baldes. E agora, de repente, Moisés começa a aspergir aquilo sobre as coisas, sobre o altar principalmente. E não para por aí. Uma vez que ele repete novamente as palavras da aliança do Senhor, do livro da aliança, o chamado de Deus à obediência, o povo responde, tudo o que o Senhor falou faremos e obedeceremos. Então Moisés pega o sangue restante e agora ele passa a aspergir sobre as pessoas. Você consegue imaginar essa cena? Aquele sangue espirrando sobre todo mundo, muito sangue, muito sangue. O menino chega em casa depois do culto, a mãe dele olha para ele com aquela roupa e fala, meu filho, o que aconteceu hoje? Você consegue imaginar? Por que Deus faria algo assim tão sanguinolento, tão sangrento? Meus irmãos, é óbvio que qualquer pessoa que estivesse participando daquela cerimônia, imediatamente associaria a morte daqueles animais, agora espirrada sobre eles, como um elemento de morte. Não tem como você pensar em outra coisa, sangue remete à morte. Mas é interessante que os judeus também compreendiam que sangue remete à vida. Na verdade, era uma ideia comum dentro daquela cultura, e logo no Novo Testamento, a gente vai ver isso também, que no sangue há vida. O sangue, de alguma maneira, que corre por dentro das veias, que corre por dentro dos nossos vasos, representa a vida. Então não é só morte sangrenta que estava sendo simbolizada, mas de uma maneira também vida que estava sendo comunicada, transmitida, repassada. Meus irmãos, naquele momento ali, Moisés estava antecipando um dos grandes ensinos centrais da Bíblia. Se esse povo quisesse ter qualquer possibilidade de um dia subir e estar na presença de Deus, ou mesmo de ser capaz de fazer e obedecer tudo que Deus havia ordenado, eles precisariam de sangue. Sangue. E o texto que nós lemos hoje de Hebreus capítulo 10, versículo 26, ele lembra porque aonde há sangue, ou sem sangue, não há remissão de pecados. O Deus santo estava preparando um povo não santo para estar na sua presença. E a pergunta é, como é que esse povo impuro, pecador, quebrador da lei, reclamão no deserto, esse povo rebelde e obstinado e contumaz, de dura cerviz, como é que esse povo vai entrar na presença de Deus? Porque o que eles merecem é morrer. Eles merecem que o sangue deles seja derramado. Mas Deus estava aqui tipificando que esses animais morreriam no lugar desse povo. E o sangue desses animais, simbolicamente lançado sobre o povo, cobriria a multidão de pecados desse povo.
A morte dos animais simbolizaria algo para que esse próprio povo não tivesse que morrer como esses animais morreram. Deus já havia feito isso com Abraão. Os animais foram partidos. E naquela aliança é interessante porque não é Abraão que passa ali no meio, é Deus sozinho naquela tocha que passa no meio daqueles animais partidos. E o ato de passar no meio de animais partidos naquela época simbolizava que o que aconteceu com esses animais recaia sobre mim se eu não for fiel em cumprir a minha parte em relação aos termos dessa aliança. Meus irmãos, Deus estava antecipando a necessidade de que alguém morresse no lugar desse povo para que eles pudessem acessar a Deus. A Bíblia mostra que é impossível subir e ver a glória do Senhor, como veremos na semana que vem, se não houver quem faça mediação. E esse mediador não era Moisés, meus irmãos. A gente sabe que esse próprio Moisés, inúmeras vezes no deserto, falharia tremendamente contra Deus. Mas Deus levantaria um dia um novo Moisés, um homem que seria um sacerdote perfeito por meio de entregar o seu próprio sangue para a lavagem de pecados. Não de forma simbólica, mas numa aliança profunda, perfeita, que alcança a totalidade dos nossos pecados, tanto individualmente quanto corporativamente. Que sangue é esse, meus irmãos? Que sangue é esse que tem poder para cobrir o pecado de todo mundo que está nesse culto aqui domingo de manhã? Vamos um pouco além? Que sangue é esse que tem o poder para cobrir o pecado de todas as pessoas em Brasília que estão cultuando a Deus nesse domingo de manhã? Vamos um pouco além? Que sangue é esse que tem poder para cobrir o pecado de todos os brasileiros que adoram a Cristo Jesus nessa manhã de domingo? Vamos um pouco além? Que sangue é esse que tem poder para cobrir o pecado de todas as pessoas em todas as tribos, línguas e nações nessa manhã que adoram o Cordeiro em todas as partes do mundo? Vamos um pouco além? Que sangue é esse que tem poder para cobrir o pecado de todos os eleitos, em todas as eras, em todos os lugares, e todos eles estarão na presença do Senhor um dia adorando a Ele? Que sangue é esse? O sangue de um cordeiro, sem mácula, sem mancha, uma vida de perfeita obediência. Meus irmãos, esse povo de Israel, tudo que o Senhor falou, nós faremos. O que eles fizeram logo na sequência, meus irmãos? O que está chegando lá em Êxodo 36 para a gente? Deus querendo fulminar esse povo por causa da sua idolatria, do seu esquecimento, da sua amnésia espiritual. Meus irmãos, nenhum de nós poderia entrar no Santo dos Santos com os nossos sangues e dizer: está aqui, Senhor, a gente vale muito. Não vale nada. Pais não sabem governar bem as suas próprias casas e se esquecem dos cultos familiares. Esposas não são tão submissas assim. Os filhos não trabalham. Nós somos assim por natureza. Mas eu e vocês estamos na presença do justo juiz da terra, que decidiu cobrir a nossa multidão de pecados com o poderoso escarlate e carmesim sangue do Cordeiro. Nós o adoramos porque estamos cobertos, meus irmãos. Cobertos. Como é importante eu e você nos lembrarmos dessa cena quando a gente batiza, não é? A gente vai ter batismo hoje à noite aqui na igreja. A gente está muito feliz com o batismo de alguns adultos que serão apresentados ao Senhor ao santo batismo nessa noite. Vocês que vão ser batizados, vocês sabem quem vocês são? Quando aquela água estiver escorrendo na sua cabeça, não limpa ela rápido demais, não. Medita um pouquinho no significado do que está acontecendo hoje à noite. Aquela água de purificação que simbolicamente remete à lavagem de Deus, à lavagem do Espírito Santo. Quando nós somos batizados, externamente está acontecendo algo que aponta para uma realidade interior, uma lavagem que só o sangue do Cordeiro de Deus pode proporcionar. Hoje à noite, sabe o que vai ter também? Não vai ter só batismo, vai ter ceia também hoje à noite. E quando o pastor levanta aquele cálice, como Jesus ensinou a Paulo, ele falou assim: este cálice é o sangue da nova aliança, os quais aqueles novilhos, ou pombinhas, ou touros, ou cordeiros, ou ovelhas, o sangue daqueles animais jamais poderiam dar a você o que o sangue da nova aliança dá. Então, quando nós tomamos do vinho, meus irmãos,
E eu quero ser apenas adequadamente místico no que eu vou falar aqui agora. Místico no sentido da profundidade espiritual, não no sentido do esoterismo. Quando nós nos apropriamos da ceia do Senhor e bebemos do vinho com fé e nos lembramos do sangue de Jesus derramado por nós, nós mais uma vez somos renovados no perdão e na disposição à obediência. Porque Jesus, meus irmãos, foi o obediente com O maiúsculo e Ele é o perdoador com P maiúsculo. Ele sabe que você não consegue cumprir tudo o que Ele falou e ordenou, mas Ele, Jesus, o Filho de Deus, o carpinteiro de Nazaré, o Filho do homem que recebeu das mãos do ancião de dias todo o reino, todo o domínio e toda a glória sobre as nações, Ele fez isso por nós. Quer saber como é que é ser um bom astronauta? Olhe para Jesus. Olha o que Ele fez, olha que filho que Ele foi. Olha as palavras de honra para com a mãe e com o pai dele em todos os momentos. Olhe para o amor dele. Veja como Ele cuidou daqueles discípulos terríveis. A NASA nunca contrataria aqueles discípulos, mas a NASA dos céus é diferente, meus irmãos. Porque ela transforma. Ela pega Pedro, Judas não o outro, né? Não o traidor. Tiago. Ela pega homens como João, como André. Pegam pessoas como eu e vocês e nos preparam para uma jornada que a gente nunca mereceria entrar. Você olha para o foguete de Deus e fala, quem é suficiente para essas coisas? Quem pode entrar nesse foguete? Aí Jesus fala assim, vem cá. Eu sou o piloto, eu conduzo, eu sou o astronauta por excelência. Quem está comigo vai muito além do que o espaço sideral, quem vai comigo vai para a eternidade. Você crê e entende isso, meu irmão, minha irmã? Você entende que a aliança com Deus não se restringe às coisas desse mundo, mas eu e vocês serviremos e obedeceremos a Deus com as nossas vidas por toda a eternidade? Muitos astronautas desse mundo não terão essa oportunidade, mas nós que fomos salvos pela graça e pelo sangue de Jesus, já o somos. Já o somos. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, eu quero fazer uma pergunta até muito simples, terminando esse sermão para você. O que você está fazendo aqui hoje de manhã, hein? Porque tem um chamado central para mim e para você. Olha lá. Será que você, pela fé em Cristo Jesus, na obra desse que morreu e ressuscitou por você, você teria condições de dizer isso nessa manhã? Alguns anos atrás, uma menina veio para mim e disse que ela não queria cantar um cântico que a gente cantava na igreja, uma estrofe, porque ela não tinha coragem de cantar aquela estrofe. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu nunca vou conseguir fazer isso. E eu falei, bom, é verdade que nós naturalmente não conseguimos fazer isso. Mas a Bíblia diz para a gente que Jesus fez isso e nos ajuda a fazer isso. Então a minha pergunta para vocês nessa manhã, meus irmãos, é se a disposição de vocês é de fazer tudo o que Deus mandou fazer. Você entende o que é aliança? Você entende que você foi salvo pela graça? Você foi salvo, homem, para amar a sua esposa como Cristo te ama e perdoá-la. Mulheres, vocês foram chamadas para respeitar e amar seus maridos. Trabalhadores, empresários, vocês foram chamados para trabalhar bem, e não somente por vista, mas sabendo que vocês têm chefe no céu. Será que nós entendemos isso, meus irmãos? Crianças, será que vocês entendem isso? Jovens. Então eu quero terminar meu sermão fazendo uma coisa que eu nunca fiz. Eu quero chamar você à fé nessa manhã. E a fé é a seguinte, para terminar o sermão. Você, pela fé em Cristo Jesus, se você tiver coragem, em nome de Jesus, pela fé, eu e você, a gente vai falar aquela frase juntos. Sabe por quê? Porque o povo de Israel falou aquela frase. Por isso que eles falaram. E pela fé em Cristo Jesus, eu creio que eu e você temos condições de dizer aquela frase. Então eu vou dar, na verdade, 2 segundos para você fazer uma oração aí primeiro. Pode abaixar a sua cabeça. Confesse o seu pecado ao Senhor. Apresente a sua vida a Ele nesse momento. Peça ao Senhor coragem para você fazer aquilo que você precisa fazer.
Bendito Deus, a tua infalível lei, ela também é o caminho que direciona os nossos passos. Deus é um Deus santo e nos chama à santidade, nos chama para si por meio de uma vocação eficaz. E nós queremos responder adequadamente ao chamado de Deus. Nós sabemos que nós somos incapazes por natureza. Nós bendizemos o Cordeiro Santo de Deus que aspergiu sobre nós o sangue da aliança. E nós recebemos e bebemos do sangue dele como um povo que é chamado agora à fidelidade e à obediência. Senhor, ajuda-nos. Nós somos imperfeitos, mas Tu és o Deus maravilhoso e grandioso e perfeito. Dá-nos fé, dá-nos alegria, dá-nos responsabilidade no nosso chamado, para que façamos conforme o Senhor nos ordena. Em nome de Jesus. Amém. Erga os olhos, então, vamos falar juntos aquela frase lá em cima. 1, 2, 3 e... Tudo o que falou o Senhor faremos. Vamos falar mais uma vez? Tudo o que falou o Senhor faremos. Que o Senhor nos ajude, pela fé, a obedecermos às palavras do Senhor. Amém, igreja? Vamos ficar todos de pé, nós vamos cantar com a nossa equipe de música.